Este é o segundo evento ESG e captura de carbono. Eu gosto de chamar também equações do carbono, não só captura, né? Mas a PUC Rio está, então, trazendo essa sequência, né, que a gente está chamando de um fórum permanente de ESG e carbono, através do ECOA PUC Rio. E agora começou em 2022 e a gente pretende que isso seja longo. Então, hoje nós temos o assunto, o tema, e eu vou aqui, me perdoem, já comutei aqui, o mercado de crédito de carbono e regulação. E nós temos duas pessoas importantes conosco, a Natália Renteria, que é Head of Policy da Mombac, startup de descarbonização e reflorestamento, e a Isabel Ramos, que é gerente de mercados de carbono na Petrobras. E conosco também Isabela Frajhoff, da PUC Rio, que acompanha, sempre nos dá uma tremenda visão, também como ela é formada em Direito, dos aspectos legais e jurídicos no ESG e carbono. Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde. Boa tarde. Então, a sequência que a gente pretende é a Natália conversa conosco, faz a sua apresentação perto de 10 minutos, a Isabel também, e depois nós partimos para um debate, um bate-bola, com a Isabela ajudando também. Então, por favor, Natália, o microfone é seu e a tela é sua. Olá, boa tarde a todos, muito obrigada por esse convite, é um prazer enorme estar aqui hoje conversando de mercados de carbono, que é um assunto que eu gosto muito e entendo que é muito importante que a gente caminhe na compreensão dos mercados e do que está acontecendo hoje, porque a gente ouve muito falar sobre mercados de carbono, mas enfim, o que é isso? Da onde veio? Onde a gente quer chegar? E qual o impacto disso hoje aqui no Brasil? Então, para a gente poder caminhar nessa conversa, eu convido vocês a me acompanharem num pequeno histórico do assunto e eu espero poder contribuir um pouquinho com vocês aí nessa compreensão. Vou dividir a minha tela, vocês me dão licença, por favor. Vou tentar aqui, vamos lá. Então, como que começou essa história de mercados de carbono? Por que hoje a gente está aqui conversando sobre isso? Então, é importante a gente dar um passo para trás e lembrar que os mercados de carbono eles nasceram na Convenção Climática, lá no Protocolo de Quioto. E por que a gente começou a falar disso? A justificativa para os mercados de carbono ela é uma justificativa econômica. Ela nasceu da lógica que o aquecimento global ele é um problema que ele se espalha no mundo inteiro. Então, a solução para esse problema ela também pode vir de diferentes partes. É como se o problema fosse espalhado, mas a solução também. Então, o mercado de carbono ele nasceu para permitir que a redução ela fosse realizada em territórios diferentes dos países originais que tinham a obrigação da redução, porque lá teria o menor custo dessa redução acontecer. E com isso, a gente iria auxiliar aqueles países que inicialmente tinham metas de redução a chegarem nas suas reduções desejadas. É de se lembrar que na época de Quioto, quando esses mercados apareceram, a gente tinha uma lógica dicotômica no mundo, ou seja, parte dos países tinham obrigações de reduções e outras partes não tinham obrigações de redução. Então, esse mercado ele pôde se acomodar muito bem. No entanto, o que a gente viu na governança climática internacional, na Convenção Climática? A gente viu uma ruptura de toda a lógica que estava em funcionamento em Copenhague. Em 2009, a gente viu que a maneira que a negociação estava acontecendo, a negociação climática estava acontecendo, ela não se sustentava mais, porque existia uma exigência de que todos os países tivessem metas de redução. Mas isso era muito assustador em muitos sentidos, porque a gente tem realidades econômicas distintas no mundo. Então, chegou-se a uma nova proposta de governança climática em que todos os países passariam a ter essa meta de redução, mas ela não seria obrigatória, ela seria voluntária. Então, a gente entra num momento do voluntarismo
nas negociações climáticas internacionais, e, ao mesmo tempo, isso foi no Acordo de Paris, né, em 2015, e, ao mesmo tempo que isso trouxe uma maneira de se sobreviver às dificuldades das negociações climáticas, ou seja, ou se adotava esse voluntarismo, ou as negociações climáticas elas iam se encerrar, a gente estava num limite realmente de ruptura da continuidade da convenção, então dar esse passo foi muito importante, mas também a gente teve novos desafios a lidar com essa nova lógica de como endereçar essas reduções, uma vez que a gente agora tem meta voluntária e não mais obrigatória. Então, agora a lógica é que os próprios países vão estabelecer os seus limites de redução e apresentar como que eles vão fazer isso. A gente teve a aparição da figura da obrigação nacionalmente determinada, a NDC, esse novo quadro global climático, e os mercados de carbono, eles também se adaptaram a essas novas exigências, através do artigo 6º, que adaptou a lógica até então presente para a nova realidade de Paris. Isso trouxe também uma outra realidade, que foram os anúncios das empresas de reduzir as suas emissões. Se antes a obrigação estava no ombro dos países, com Paris e o voluntarismo, essa obrigação passou a ser também das empresas, que anunciaram seus compromissos net zero. E a gente vai entender como isso tudo se encaixa. Eu vou seguir. Chegamos até a COP26 ano passado, vocês devem ter acompanhado aí os desafios. Os desafios eram aumentar a ambição climática, adaptar os mercados de carbono ao voluntarismo e trazer novos compromissos, mantendo a ambição climática. Então, é natural que os compromissos voluntários, eles ganharam espaço nesse novo modo de pensar, e a gente viu aí uma evolução enorme das diferentes áreas que os compromissos passaram a abarcar, coisa que antes só na convenção não era possível. Então, a gente teve na área de carvão, a gente teve na área também financeira compromissos novos que vieram aí aumentar a ambição, e pela primeira vez. Tivemos também a parte de combustíveis fósseis, que antes a gente não falava muito sobre isso. Houve uma clara evolução nessa conversa, em que foram estabelecidos novos compromissos de redução de combustíveis fósseis dentro da convenção, regras de transparência, prazo comum. Isso tudo evoluiu muito bem na COP. Um ponto aqui que eu quero trazer, que foi muito novo e de certa maneira, uma ruptura também dentro da lógica que até então se falava dentro das negociações, a gente teve a ascensão das soluções baseadas na natureza. Isso importa muito para o Brasil, porque os nossos créditos, eles têm uma originação nas nossas florestas muito importante, diferenciada de outros países. Então, isso tudo foi muito positivo e apareceu pela primeira vez com força nas negociações. O artigo 6º, ele é justamente o artigo que trouxe para o Acordo de Paris os mercados de carbono. E ele foi muito interessante, a regulamentação que foi adotada, porque ela não só regulamentou o mercado, mas ela trouxe uma modernidade nessa regulamentação muito interessante. Então, aspectos sociais que antes não existiam foram trazidos. A gente teve também toda uma amarração de cumprimento da nossa NDC, das nossas obrigações nacionalmente determinadas, que antes não existia. Ou seja, a gente só vai poder entrar nesse acordo, nesse artigo 6º, nesse mercado global, se a gente cumprir com a nossa NDC. Então, foi feita uma amarração muito interessante, que vai permitir realmente uma evolução desse assunto. Pontos negativos, né? A gente não conseguiu metas tão ambiciosas como a gente gostaria, o financiamento climático não chegou aos países em desenvolvimento, e a gente precisa operacionalizar melhor esses mercados e outros mecanismos de adaptação aos países mais vulneráveis. Um ponto importante que eu quero que vocês guardem e acompanhem é o desenvolvimento do conceito de justiça climática, que esse ano na COP27 certamente vai aparecer e vai surgir com muita força. Um balanço geral que eu queria trazer para vocês é que
avançamos. A COP26 foi uma COP positiva. Houve muito aquela discussão do copo meio cheio, copo meio vazio, e aí foi bom, não foi bom? Foi bom. Foi bom porque todo esse voluntarismo que a gente viu a construção acontecendo e que deu fôlego para as negociações climáticas internacionais, ele foi confirmado em Glasgow. A ascensão de vários compromissos novos e a engrenagem funcionando. Isso é o mais importante. Para o Brasil, a gente teve novos compromissos, né? O de metano, compromissos de floresta, houve ali um posicionamento que a gente pode dizer que trouxe coisas novas, sim, e acho que o Brasil está dentro desse jogo. Agora, trazendo esse mercado de carbono para o Brasil, o que eu queria que vocês entendessem é que o artigo 6º, que a gente regulamentou lá em Glasgow, ele é um mercado global internacional regulado. Existe ao lado dele um mercado voluntário, que são as trocas entre empresas que já existe, que funciona. E no Brasil? O que a gente tem no Brasil? No Brasil, hoje, a gente tem um mercado de offset, ou seja, é aquele mercado de créditos que não são regulados por uma obrigação. Então, a gente tem créditos que são gerados de projetos que são submetidos a uma certificação e que depois de obter essa certificação, aquele crédito pode ser negociado entre atores empresariais e até mesmo subnacionais. Então, esse mercado de offsets no Brasil hoje, ele existe. O regulado, que é uma proposta de cap and trade que foi sendo construída, ainda não existe. E isso, a gente está tendo uma tentativa de regulação que está em curso, justamente com o PL 528, que ano passado a gente discutiu demais e que hoje ainda tem propostas sobre a mesa. Então, para a gente entender, o mercado de carbono hoje ele é uma realidade, ele está em evolução, ele está em expansão, mas do ponto de vista internacional, o voluntário está expandindo muito bem, o regulado depende da regulamentação desse artigo 6º do Acordo de Paris que eu contei para vocês. No Brasil, o offset já está funcionando e o regulado, a gente espera, estamos negociando uma lei que vai cuidar disso. Eu já estou caminhando para o meu fim e eu agradeço a vocês por esse momento de interação. Fico à disposição, muito obrigada. Obrigado, Natália. Acho que se contextualizou de forma muito, muito bacana, né? Trouxe uma visão global e na história, quer dizer, isso nos dá a chance de continuar conversando com bastante interesse. Queria, então, pedir para a Isabel, da Petrobras, que nos apresentasse, então, o material dela em relação a esse nosso evento de hoje. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui. Sou ex-aluna da PUC. Muito, muito feliz de estar podendo compartilhar aqui um pouquinho e essa mesa também com a Natália, com o Armando, que também é PUC, ex-petroleiro, com a Isabela. Eu tenho alguns slides que eu acho que é legal vocês terem como material, vou passar rápido, porque vou me ater aqui aos 10 minutos que me foram dados para compartilhar um pouquinho da visão da Petrobras, né, e do mercado de óleo e gás sobre a questão do uso de offsets, mercados de carbono. Então, vou pedir licença para eu compartilhar aqui minha tela. Então, vou compartilhar aqui um pouquinho de vocês, uma breve apresentação. Eu acho que o primeiro ponto importante é a gente entender onde que estamos em relação às metas globais e o papel do óleo e gás nisso. Então, se você olhar os cenários da Agência Internacional de Energia, todos os cenários pós-Glasgow, o mundo ainda não consegue chegar no seu 1,5 grau, né, de limite de aquecimento, e o óleo e gás ainda tem uma demanda, né, resiliente ao longo do tempo. Então, mesmo nos cenários mais agressivos de transição, a gente tem uma demanda marginal para petróleo. E isso é muito importante porque eu acho que a gente precisa lembrar, né, acho que é uma discussão que veio recentemente aí com a questão do leste europeu, da segurança energética. Então, a transição ela precisa ser justa,
ela precisa ser cuidadosa, ela tem que pensar no custo da energia para a sociedade e principalmente no contexto local. Então, é nisso que a gente, né, Petrobras, como uma empresa brasileira que opera no Brasil, que fornece os combustíveis fósseis da nossa economia, também olha, né, como está a estratégia das empresas globais de óleo e gás, mas como é que está a questão brasileira. E aí, eu acho que a gente precisa olhar para o Brasil e entender que o Brasil tem uma matriz energética muito peculiar e um perfil de emissões muito específico. Então, se a gente olhar em cima essa barra, a gente vai ver que 74% das emissões mundiais são provenientes do setor de energia, majoritariamente dos combustíveis fósseis. E uma pequena parte é mudança de uso da terra, floresta e agricultura. Mas no Brasil, essa proporção se reverte. A energia é responsável por 29% das emissões no Brasil. E a agropecuária e mudança de uso da terra e floresta representam cerca de 60% das emissões do país. Então, o problema brasileiro, digamos assim, hoje, não é tanto a questão energética. Ela é muito a questão florestal, é a forma que a gente faz a criação do gado, enfim. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, hoje o Brasil tem 83%, né, em 2019, esse dado, tinha 83% de renováveis na sua matriz elétrica, muita hidrelétrica, solar, eólica, crescendo significativamente. Esse é quase o sonho do mundo em 2050. Então, num cenário aliado a Paris, o mundo teria 86% de renováveis na sua matriz elétrica. Ou seja, o Brasil está muito avançado em relação à penetração dos renováveis na matriz elétrica. E mesmo quando a gente olha para a matriz energética, que inclui, né, o combustível usado nos motores a combustão, nos carros, caminhões, ainda assim a matriz energética do Brasil é muito limpa. A gente tem 45% de renováveis na nossa matriz energética, o mundo tem 11%, e o objetivo do mundo seria ter cerca de 66%. Ou seja, eu só estou dando uma perspectiva de que quando a gente pensar em Brasil, a gente tem que pensar nisso, de que a gente tem um problema que é a questão da mudança do uso da terra e floresta nas nossas emissões, e a gente tem uma grande dependência dos combustíveis fósseis, porque a gente tem uma estrutura de transporte muito baseada em rodovias, o preço da energia dos motores a combustão, da gasolina, do diesel, ele impacta significativamente os indicadores econômicos do país. Então, a gente tem que tratar essa transição com cautela e cuidado. E aí a gente entra na questão dos tipos de mercado de carbono, que a Natália explicou para vocês, o mercado regulado, que ainda está em discussão no Brasil, e o mercado voluntário, que seriam os offsets. E aí eu vou falar especificamente da compensação voluntária, que é um mercado livre, muito focado na questão reputacional e nos compromissos voluntários das empresas. Então, existe, né, às vezes, eu considero assim um pouco uma falácia de que as empresas usariam o offset para evitar fazer a sua mitigação intrínseca, evitar se descarbonizar de verdade. Dentro das empresas é muito comum a gente falar de hierarquia de mitigação, ou seja, a gente sabe que não é aceitável a Petrobras, que hoje emite cerca de 60 milhões de toneladas de CO2 só nas suas operações, tentar compensar isso tudo plantando florestas, digamos. Então, a maioria dos nossos esforços é sempre para reduzir a pegada de carbono nas nossas refinarias, nas nossas plataformas. E a compensação é essa ponta de baixo do iceberg. Ela é a nossa última estratégia. Ela é a estratégia marginal de compensação. Aquilo que a gente não conseguir descarbonizar intrinsecamente, a gente vai compensar. E qual é o desafio das empresas nessa compensação, né, nesse mercado? Bom, você tem questões de reputação e, embora a gente fale crédito de carbono e pareça que é uma commodity, na verdade o crédito de carbono tem muitas especificidades. Então, qual é a metodologia que certificou aquele crédito? Se ele realmente ele foi algo adicional, ou seja, aquela floresta não teria sido replantada
ou preservada se não fosse para gerar aqueles créditos? Quais os co-benefícios? Então, eu estou gerando co-benefícios para a biodiversidade, para a comunidade local, eu estou usando espécies nativas. A questão de permanência, né? Essa floresta que eu replantei, ela vai ficar aí ao longo do tempo, porque se ela voltar a queimar, eu volto a emitir aquele carbono. Então, quando a gente vai comprar um crédito, a gente tem que ser muito cuidadoso para ter certeza que a gente está comprando um crédito que tem integridade, uma floresta que vai ter permanência, que tem co-benefícios ambientais, que respeitou as comunidades locais, que teve benefícios para a biodiversidade. Então, hoje existe muito cuidado na compra do crédito, porque a gente sabe que se a gente comprar um crédito que não tem uma qualidade, uma integridade, isso também pode ser questionado e afetar a nossa reputação. Então, aqui eu botei assim, alguns dizeres, né, que em vários momentos houveram notícias negativas na imprensa de empresas de óleo e gás, empresas de química, enfim, dos setores que a gente chama de hard to abate, que usaram créditos de carbono e foram criticadas. Então, eu gosto muito desse dizer em verde que o diretor de uma empresa de óleo e gás, ele fala, se eu errar em 1% dos offsets, né, dos créditos que eu comprar, isso pode ameaçar todo o meu programa e a minha história em relação à redução de emissões. Então, a gente hoje olha para esse mercado com vontade de participar, mas com o cuidado de qual o crédito que a gente vai acessar. Mas a gente entende que é importante que esse mercado exista, ele tem um papel fundamental na transição energética mundial. Todos os cenários hoje que tentam chegar a 1,5 graus de limite de aquecimento prevêem a remoção de carbono e não só a gente evitar a emissão. Então, a gente tirar carbono da atmosfera é importante, e tirar carbono é justamente isso, você plantar florestas, você fazer captura tecnológica desse carbono que está no ar. Então, esse gráfico mostra um pouco aqui o balanço entre a oferta e a demanda de créditos. A barra amarela é a oferta, a barra cinza é a demanda. E a gente vê que hoje existe mais oferta do que demanda. Então, você tem um superávit de crédito no mercado. Mas a expectativa é que, conforme o tempo vai passando, a demanda vai aumentando, principalmente trazida pelo mercado voluntário, por esses compromissos voluntários das empresas de chegarem a net zero, de compensarem suas emissões. E, em algum momento, você vai ter, na linha verde e azul, ali onde elas se cruzam, você começa a ter uma falta de créditos, né? E acho que é por isso que muitas vezes as pessoas falam que o preço dos créditos tende a aumentar. Aqui a gente olha, o amarelo é o mercado regulado, o cinza é o mercado voluntário, e a gente vê que lá em 2030 a expectativa é que grande parte da demanda de créditos venha do mercado voluntário, ou seja, as empresas voluntariamente comprando esses créditos, e não para compensar emissões por uma exigência regulatória. Então, a expectativa é de um aumento dessa demanda. E aqui, qual o tipo de crédito, né? A gente tem créditos que a gente chama de nature-based avoidance, que são quando você evita a emissão com soluções naturais, nature-based removal, que é você capturar carbono com soluções naturais, plantio de florestas, por exemplo, e os cinzas mais escuros são technological based solutions, que é a gente usar máquinas, por exemplo, para remover o carbono da atmosfera. E a gente pode ver que o amarelo e o cinza claro são os que mais crescem até 2030. Então, a previsão é que os nature-based solutions, soluções baseadas na natureza, ou seja, florestas, sejam o principal motor desses mercados. Você tem aí um crescimento das soluções tecnológicas também, mas elas ainda são muito caras, de difícil escalabilidade. E aí também entra um pouco o Brasil, porque é isso, né? Temos uma enorme floresta, para preservar, então temos muito potencial de geração de crédito de carbono. Enfim, existem muitos números, né, no mercado de qual o potencial, assim, eu não quero trazer aqui um número, dizer que esse é um número correto, esse é só uma fonte, mas indubitavelmente, em toda a discussão internacional, o Brasil é visto como um potencial gerador de crédito de carbono. E aí a gente
existem muitas questões a serem destravadas, a Natália certamente conhece até melhor do que eu, assim, questões regulatórias, questões estaduais, jurisdicionais, para a gente conseguir, de fato, que preservar as nossas florestas possa ser uma coisa que traz valor, né? Que a gente consiga vender essa preservação das florestas, o reflorestamento, como algo que tem valor financeiro. Bom, então era basicamente isso que eu queria falar, e vou voltar aqui. Muito bom, Isabel. Eu acho que você trouxe uma visão também do posicionamento do Brasil, quer dizer, a situação do Brasil é extremamente boa em relação ao mundo, né? Isso é muito bacana. Agora, eu queria começar, então, Isabela Frashoff, me permita fazer a primeira pergunta, porque eu quero provocar a Natália. Tem um tema que está me tirando o sono e quem sabe ela saiba explicar, né? Quer dizer, as energias renováveis, que ainda são em pequeno percentual em relação às energias fósseis no mundo, as energias, tanto a solar como a eólica, especialmente, elas têm uma intensidade de mineração de metais, de terras raras. Isso tudo requer uma quantidade de carbono, eu acho que na produção desses metais, bastante grande. E também, após o uso nas pás, nas baterias, enfim, nas placas solares, tem também os debris, tem também aí um debris, né, vamos chamar o rejeito, né, o dejeto, também fazem parte de um processo complexo. Como é que é a visão de carbono, quer dizer, comparando fósseis e vamos chamar, as renováveis com essa end-to-end process, né? Como é que você enxerga isso? Manda pronto, é uma boa provocação. A pergunta, ela merece que a gente se levante essas informações, porque é um mercado em construção, e a gente precisa entender realmente os gargalos do problema. As energias renováveis, a gente não tem dúvida que há necessidade do desenvolvimento desse mercado. E o Brasil, ele é um exemplo muito interessante do desenvolvimento dessas energias, porque elas entraram no Brasil de uma maneira em pequena escala, né? Houve incentivos, a gente teve o Proinfa, teve ali os incentivos do governo fomentando esse desenvolvimento, e elas ganharam escala e perderam até aqueles benefícios que eles tinham de ter subsídios, o que até autorizava essas tecnologias a gerarem crédito de carbono, e hoje em dia a gente não pode mais utilizar, a gente perdeu a adicionalidade, né? Então, é muito interessante você trazer esse contrapeso das vantagens das energias renováveis, e a gente precisa se debruçar sobre esses números para entender e resolver, porque a gente não pode mais ficar sem elas já estão estabelecidas, e agora, como um desenvolvimento natural do mercado, a gente tem que entender exatamente o problema que ela está gerando e gerar a solução para ele, porque elas estão aí e a gente precisa delas. Então, acho que isso faz parte do desenvolvimento normal do mercado, e eu não abriria a mão dos benefícios delas por causa dessas questões que a gente certamente tem que desenvolver ainda. Exatamente. Tá bom. Obrigado, Isabela Frashoff, por favor. Boa noite, pessoal. Boa tarde, na verdade. Queria agradecer Isabel e Natália. O Cavanha comentou que eu domino o assunto, mas, na verdade, eu sou uma super iniciante. Então, achei a palestra de vocês super didática, muito fácil de entender a maneira como vocês colocaram. Então, queria agradecer. Para mim, foi uma super aula. Aprendi muito. Então, o Cavanha, a gente gosta de ficar alternando um pouquinho. Eu vou fazer minha primeira pergunta para a Isabel. Um desafio que eu entendi que existe nesse mercado, aí eu também não sei como eu venho do direito, talvez isso seja uma preocupação nossa, dos advogados, que eu entendo que existe talvez uma dificuldade de você fiscalizar, né, mesmo que sejam no mercado voluntário, como que as empresas vêm cumprindo essas metas, ou como que elas estão, de fato, enfim, realizando essas compras dos carbonos, tem os certificados, que eu entendi que você faz algum tipo de controle. Eu queria entender, assim, quem faz essa fiscalização, de certa forma, e como que essas empresas prestam contas, porque eu entendo que, muito provavelmente, a maior parte dessas empresas são companhias de capital aberto, né? Então, existe uma prestação de contas necessária. Mas queria entender mais ou menos como que funciona essa fiscalização e essa prestação de contas, por meio de relatórios, como esses documentos são simples de entender, assim, bem, não sei se
Enfim, se é muito jurídica essa pergunta, talvez. Não, é perfeita. A questão da divulgação, hoje em dia, é um tema super relevante. Inclusive, a SEC, né, que é a CVM americana, o xerife do mercado de capitais dos Estados Unidos, super rigorosa, acabou de lançar diretrizes de como as empresas têm que reportar seus riscos climáticos, suas estratégias climáticas para evitar greenwashing. Então, assim, a transparência, esse tema é muito, muito importante, assim. E aí, então, como ainda é voluntário, não existe fiscalização. A fiscalização ela é uma fiscalização que vai se dar pelos próprios agentes do mercado. Então, existem muitas pessoas que conhecem, que acompanham. Então, se a Petrobras comprar um crédito de qualidade ruim, provavelmente alguém do mercado vai falar, sabia que a Petrobras comprou um crédito que não existe, que foi vendido para Vale também. Então, assim, a dupla contagem vai acontecer. A pessoa foi lá, vendeu para a Petrobras comprou, depois ele foi para Vale, vendeu também, a Petrobras nem ficou sabendo. Alguém no mercado vai saber, vai contar para um jornalista e vai sair no jornal e a gente vai ficar com a nossa reputação manchada. Mas, assim, a gente não vai ser penalizado, porque a gente não tem uma meta de redução. O nosso compromisso é voluntário, né? Então, perante os nossos investidores, perante a sociedade. Mas eu entendo que existe aí uma fiscalização etérea, quase, dos agentes. Dos agentes. E como é que a gente faz isso? A gente vai reportar isso no nosso relatório de sustentabilidade, a gente tem um caderno do clima, que é como se fosse um relatório específico sobre estratégia climática aqui na Petrobras, então a gente divulga todo ano, então a gente vai botar lá quanto a gente comprou, qual o tipo de crédito, e a gente vai estar prestando contas, mas não existe ainda essa fiscalização, esse local centralizado onde todos os créditos são depositados e são aposentados, e eu tenho certeza de que o que eu comprei, a Vale não comprou. Enfim, é isso uma das coisas que está sendo discutida quando a gente fala do PL 528, né? Não é regular o mercado voluntário, mas organizar, digamos assim. Porque hoje essa pergunta que você faz, todo mundo se faz assim, mas e aí, como é que eu vou saber que aconteceu de verdade? Né? Então, fora essa regulação natural dos agentes, a gente ainda não tem um sistema centralizado. E talvez a Natália possa complementar aí com uma visão do que seria ideal a gente ter, né? Eu posso pular dentro? Pode, claro. Então, perfeita a resposta da Isabel, é isso mesmo. Existem alguns pontos aí que a gente pode trazer também. Existe realmente no Brasil hoje essa discussão de como que a gente vai organizar o nosso mercado voluntário. Ninguém quer regular o voluntário, mas a gente precisa ter umas regras de base justamente para ter transparência e seriedade a esse mercado. Então, uma parte disso está em discussão e a ideia proposta sobre a mesa hoje é a criação de um registro, que ele não autorize as transações, mas que ele permita uma fotografia do nosso mercado. Então, existe essa discussão, ela é de atualidade e ela está sendo desenvolvida. Paralelo a isso, enquanto isso não acontece, enquanto a gente não consegue se decidir qual modelo vamos seguir, é importante a discussão da integridade. A Isabel trouxe isso muito bem na apresentação dela. Hoje o mercado de crédito de carbono, ele passou da era do compromisso para a era da integridade. Faz toda a diferença a qualidade do crédito que você está comprando. Enquanto a gente não desenvolve a nossa regulação, um caminho interessante para se julgar isso é você ver qual foi a certificadora daquele crédito. A gente tem hoje no mercado certificadoras internacionais com padrões altíssimos de seriedade, de acompanhamento desse crédito, que inclusive tem registro. Então, eu posso acompanhar desde a geração daquele crédito até a aposentadoria. Então, se você compra o crédito de uma certificadora séria, uma certificadora padrão ouro, como Verra, Gold Standard, você consegue acompanhar o tempo de vida e fiscalizar aquele crédito. O problema é quando a gente compra crédito de certificadora de fundo de quintal, onde você realmente não tem uma seriedade, aquilo foi inventado. E hoje, no mercado brasileiro, a gente tem uma diversidade de atores. Isso dificulta muito o bom funcionamento desse mercado. Mas se a gente escolhe uma boa certificadora, a gente já tem aí um bom caminho para poder provar a integridade daquele crédito que a gente está comprando. Tá ótimo. Ótimo, obrigada.
Isabela Frashoff, posso fazer uma pergunta? Pode Obrigado. Fazer uma para a Isabel, então. Isabel, óleo no mundo, o consumo de petróleo hoje, 100 milhões de barris por dia, Estados Unidos consome cerca de 20, né? Produz 15 por aí, importa o resto. O Brasil, 3, né? Produz cerca de 3, exporta um pouquinho e tal. E a gente vai pagar a conta do mesmo jeito que os outros, estando tão bem na fita como você mostrou nos gráficos que você trouxe? Ou isso é proporcional? Eu acho até, né, a Natália aqui, que já foi negociadora do Brasil, enfim, já foi a muitas COPs, eu acho que a questão do compromisso ser voluntário lá no âmbito de Paris visa a dizer, não tem como um ser central, uma ONU, falar assim, olha, eu decidi que todo mundo tem que cortar 10% do carbono na sua energia. Aí você fala, ei, mas eu sou o Brasil, eu já andei toda essa jornada, né? Agora eu tenho que cortar o mesmo 10% do cara que nunca cortou nada. Então, eu acho que a coisa voluntária foi justamente no sentido de cada um que olhe para si, entenda os seus problemas, os seus desafios, as suas peculiaridades e traga para a mesa aquilo que é possível e justo no seu entender. E por isso que a meta brasileira ela é muito focada na questão da mudança do uso da terra e florestas, né? Então, a gente tem um compromisso de zerar o desmatamento ilegal até 2028, gente, daqui a pouco, e reduzir em 50% as emissões brasileiras, se comparado com 2005, até 2030. E isso não é fazendo todo mundo comprar carro elétrico, porque a gente sabe que no Brasil não tem nenhuma condição da gente onerar a sociedade com esse custo. Ela não consegue fazer essa transição. Mas a gente não precisa, nesse momento, onerar a sociedade com o custo de um modal muito mais caro ou complexo, né, dessa transição do consumidor, porque a gente pode atacar a questão das florestas, que está muito mais disponível. Então, eu vejo que em Paris, a coisa voluntária trouxe essa possibilidade da customização, e o Brasil, ao apresentar a sua NDC, mostrou isso, que ele queria atacar a questão da floresta, e que é muito relevante, né? E endereça e posterga a questão da transição energética em si. O Brasil tem um compromisso de ser net zero em 2050, então até lá teremos sim que atacar também a questão dos fósseis, não poderemos nos eximir dessa discussão, mas o nosso problema mais fácil de ser atacado e mais urgente é a questão da mudança do uso da terra e floresta, e eu acho que isso está na NDC. Natália é super presente nas discussões internacionais, acho que pode também complementar, não sei. Claro. Posso ir? Então, pode. vamos lá. O que eu acho interessante a gente ter na nossa cabeça é que um plano de descarbonização numa NDC é uma política pública, é um conjunto de atividades. Então, são várias políticas que têm que ser desenvolvidas ao mesmo tempo. O Brasil tem um problema seríssimo em relação ao desmatamento. Isso tem que ser endereçado por uma política pública. Mas o mercado de carbono, ele tem uma lógica e ele ativa a economia de uma maneira diferente, que também a gente tem que entender e considerar isso nessa equação. Então, vamos combater o desmatamento? Vamos. Vamos ter políticas para o setor agropecuário? Vamos. Vamos fazer um mercado de carbono regulado? Vamos. Por quê? O mercado de carbono regulado, certamente ele vai cuidar de uma parte menor das nossas emissões. É claro que a indústria brasileira ela não é responsável pelo nosso maior setor de emissão, mas ele vai ativar a nossa economia, ele vai colocar o Brasil num outro momento dessa economia climática que a gente está entrando e que não tem volta. Então, você, ao estabelecer uma meta de redução, você vai propiciar que aquela empresa mude os seus fornecedores, tenha uma política diferente aos seus consumidores, e aí é toda a economia do Brasil que começa a funcionar diferente. Então, vamos atacar várias políticas ao mesmo tempo para a gente chegar no objetivo final. Muito bom, muito bom. Isabela Frashoff, por favor. Vou fazer aqui uma mistura de duas perguntas, talvez. Que eu acho que a gente já falou muito aqui da proposta, que existe uma proposta, um projeto de lei, né, brasileiro, pelo que eu entendi, para regular esse mercado de carbono.
E aí queria entender se ele dá conta do que ele dá conta exatamente, se ele vai conseguir fazer esse casamento que você descreveu agora, né, políticas públicas, ou se ele realmente é muito preocupado só com esse mercado específico, né, do mercado de carbono. E a minha outra pergunta é, além do PL, você acha que, é claro que as leis elas sempre nascem velhas, né, em relação às novas questões sociais, ambientais e culturais que surgem, mas você acha que ela, de certa forma, dá conta dessas novas tendências dos mercados de carbono, ou ela já nasce uma lei muito antiga que ela não vai conseguir acompanhar essas novas evoluções? É para mim essa, não é? Então, vamos lá. Em relação à construção do nosso mercado, o mercado, por que a gente cria um mercado de carbono, né? É você trazer financiamento para áreas que não receberiam esse dinheiro se não fosse através do mercado de carbono, e aí eu estou falando de um mercado voluntário. Essa questão do financiamento ela está ligada diretamente à adicionalidade daquele projeto, ou seja, um mercado de um projeto que vai gerar um offsetting, que vai gerar um crédito para o mercado voluntário. Ele tem que provar que ele não existiria sem aquele financiamento, então é uma maneira de você trazer dinheiro, trazer financiamento para áreas que não receberiam de outra maneira. Então, isso você já ativa uma parte da economia. O mercado regulado, ele tem esse papel de trazer, precificar o preço é ótimo, mas precificar o custo do carbono na nossa economia. Então, nós somos atingidos pelas externalidades do carbono de várias maneiras no nosso dia a dia. Então, como que a gente vai compensar a nossa economia, compensar o nosso modo de vida, se a gente não traz esse custo para dentro da nossa economia? O mercado, ele é essa maneira de fazer isso acontecer. A gente pode fazer uma taxação ou a gente pode partir para o mercado de carbono. Depois de muitos estudos, inclusive o PMR, que foi um projeto muito importante do Banco Mundial com o nosso Ministério da Economia e que muitos atores nacionais participaram, eles estudaram essas opções para o Brasil de precificar esse carbono na nossa economia e indicaram que o mercado de carbono seria a melhor maneira para o Brasil. Então, a gente conseguir colocar isso de pé, ele vai ativar a nossa economia, não só ativando o financiamento para setores que não conseguiriam receber, como o setor florestal, como também, e florestal e também outros de resíduos sólidos, outros que podem receber esse financiamento, mas o mercado regulado, ele vai conseguir dividir o custo com todo mundo, porque o custo do carbono ele está aí. E como é que a gente vai absorver isso na nossa produção, no nosso modo de vida? É uma equação dificílima, porque a gente tem que lidar com questões que a gente não lidava até então. Então, qual a política que a gente vai escolher? Isso é uma escolha difícil, gera muita controvérsia, mas acaba que esse mercado de carbono ele é um bom caminho para a gente tratar desse problema. Em relação à lei que está tratando disso, o PL 528, que nasceu no ano passado, só para vocês entenderem, a gente teve o PMR, que foi esse projeto justamente para entender como que o Brasil poderia lidar com a precificação do carbono. No final dele, e aí, o que a gente vai fazer? A gente parte para a nova fase do projeto, o que acontece? Aí, nesse lapso, apareceu o PL 528, de autoria do deputado Marcelo Ramos. Ele apresentou um projeto que até então nunca tinha aparecido, vamos discutir mercado de carbono na prática. E aí, gente, foi a corrida maluca no passado, porque esse texto ele teve altos e baixos, com momentos de novos elementos, e a discussão foi muito rápida, não deu tempo, Isabela, dela ficar antiga, e as versões elas estão na mesa a cada dia, a velocidade está sendo enorme, inclusive quando, depois da COP, outras modificações foram feitas, sempre tentando chegar nessa equação ideal que vai atender ao Brasil e que vai nos colocar na agenda internacional. Eu não acho que a lei nasce velha, a gente precisa de uma lei de mercado de carbono com urgência, e a gente precisa agora construir o modelo que vai nos permitir dar esse salto, que é mais do que necessário, porque limites comerciais baseados em clima vão começar a aparecer, já foram anunciados, e se o Brasil não se recolocar nesse mercado, todos nós vamos sofrer os efeitos disso.
Tá, isso que a Natália conversou, Isabela Frajov, e colocar para a Isabel um ponto que me intriga. Quer dizer, o Brasil tem uma reserva aprovada hoje de uns 13 bilhões de barris, só a Petrobras tem 10, né? Uma coisa maravilhosa. E o pré-sal tem uma expectativa de 170, segundo dois professores da UERJ, Chaves e Jones, mais de 170 bilhões de barris de reservas potencial. Então, essa riqueza teria que ser monetizada. E temos dois problemas de carbono, né? Na produção e na queima dos combustíveis, né? Como é que a gente vai fazer essa equação para o futuro, com essa riqueza para monetizar e com essa contradição do carbono? Essa é uma pergunta complexa. Bom, eu acho que você falou bem, né? Quando a gente produz o petróleo, a gente emite de duas formas. Uma é ali, né? A plataforma, ela tem, né, aquele foguinho que a gente chama de flare, que está emitindo, a refinaria. Então, o próprio processamento ele é um processo intenso em energia e que por si só emite. Isso é o que a gente chama basicamente de escopo 1 e 2, né? Que é a emissão das nossas próprias operações. Para isso, a Petrobras tem metas de intensidade de carbono para as suas operações e anunciou que pretende ser net zero no seu escopo 1 e 2, num prazo compatível com Paris, então em torno de 2050. Então, a gente está trabalhando fortemente para que a gente produza um petróleo com uma baixa pegada de carbono, né? A gente fala um petróleo descarbonizado. Mas, enfim, ele continua sendo um combustível fóssil, mas pelo menos na sua produção, ele foi um petróleo com baixa intensidade. E aí você tem o problema da queima do combustível fóssil. E aí a gente entra para uma discussão global, né? Que foi um pouco daqueles gráficos que eu mostrei. Existe aí toda uma questão de segurança energética. Ninguém imagina um mundo em 2050 em que acabou o combustível fóssil, né? Você tem bilhões de dólares em infraestrutura instalada baseada em fósseis. Então, você tem cenários que prevêem que uma demanda aí de 25 a 30 milhões de barris em 2050, há cenários que às vezes prevêem uma demanda de 60 milhões de barris em 2050. E quem vai fornecer esse barril marginal, esse mercado residual? Quem tiver, a gente acredita que quem tiver um petróleo economicamente resiliente, ou seja, um petróleo que tem um baixo custo de produção, porque se a sua demanda cai, é esperado que o seu preço caia. Então, se o seu custo de produção é 70 e o petróleo agora está custando 40, você não vai conseguir continuar produzindo aquele petróleo. Então, você tem que ter um petróleo economicamente resiliente, ou seja, com baixo custo de produção, para quando você vira essa queda do preço do produto, você ainda assim conseguir ter margem e lucro naquela produção, e um petróleo que a gente chama de resiliente em termos de carbono, porque também não falar, meu petróleo é super baratinho, mas também eu poluo tudo quando eu produzo. Ninguém vai querer comprar esse petróleo, então a gente também vai ter que falar, olha, eu produzo um petróleo aqui que não tem pegada na sua produção e um custo competitivo que está compatível com esse preço mais baixo do petróleo no mundo que não consome tanto petróleo. É o que a gente trabalha na dupla resiliência. O pré-sal, ele é uma reserva naturalmente muito benevolente nesse sentido. Ele tem baixo custo de produção. Hoje em dia, o pré-sal é o petróleo mais barato que a Petrobras produz. As pessoas imaginam que produzir em terra é mais barato, mas produzir no pré-sal é muito mais barato, porque embora seja 300 quilômetros da costa, muito profundo, é uma produção tão grande que o custo unitário é baixo. E ele é um petróleo muito descarbonizado, a gente reinjeta todo o CO2 da produção do pré-sal. Então, assim, a gente já está botando plataformas com tecnologias mais avançadas, a gente acabou de lançar a primeira plataforma com flare fechado, não vai ter mais aquele foguinho. Então, são campos novos com tecnologias mais modernas de descarbonização. Então, a estratégia da Petrobras nesse momento, e também entendendo a realidade brasileira de dependência dos fósseis ainda num horizonte de médio prazo, é ainda monetizar, né, essa riqueza. Até porque, enfim, você tem toda também uma discussão fiscal de que o petróleo, né, ele é uma parte importante da receita fiscal do país, então ele também pode ser usado para financiar essa transição. Então a gente ainda vê o petróleo como um papel importante na política brasileira. Bom, muito obrigado. Isabela Frajov, tem tempo para a sua última questão, por favor, se você tiver. Tá bem. Eu vou aproveitar aqui fazer uma pergunta para a Isabel.
considerando que, como você mostrou, né, no slide, que a gente não alcançou a nossa meta do Acordo de Paris, que seria manter o aquecimento global em uma temperatura de até 1,5 graus até 2050, como que você acha que a gente pode reverter essa situação? Quais são as ferramentas que a gente pode se valer? Qual seria a sua perspectiva? Olha, eu sou uma pessoa do copo sempre meio cheio. Tem gente que é mais do copo meio vazio. Se a gente olhar ali no primeiro slide que eu mostrei, tem as políticas atuais, tem o que a gente conseguiu com Glasgow. Então, eu tenho a sensação, e o que eu vejo, é que a gente está caminhando. A gente já chegou? Não chegou. Mas a cada né, de Kyoto para Paris, para Glasgow, eu acho que a gente está andando para frente. Não está nem parado nem andando para trás. Então, assim, como empresa, eu olho para a Petrobras há 5 anos atrás e para hoje, o tema carbono, assim, só assim, para vocês terem uma ideia, a gente criou uma diretoria de sustentabilidade, a gente criou uma gerência executiva de mudanças climáticas. A minha gerência de mercado de carbono tem 6 meses. Então, assim, a gente está trazendo o tema carbono. Então, hoje em dia, a gente tem indicadores de intensidade de gases de efeito estufa impactando a remuneração variável de todos os empregados, desde o CEO até o operador. Então, assim, isso era inimaginável há 5 anos atrás. Você falar, olha, você vai ter que diminuir a produção ou queimar um combustível mais caro numa refinaria. Por exemplo, hoje em dia a gente queima gás natural na refinaria em vez de óleo combustível. O gás natural é mais caro, isso afeta os nossos indicadores financeiros. Sim, mas ele emite menos e eu tenho metas de emissão. Então, assim, hoje, na prática, a gente toma decisões que não são puramente econômicas, que levam o carbono em consideração, o que é inimaginável há 5 anos atrás. Então, assim, a pressão dos investidores, a conscientização das pessoas. Então, eu acho que a gente está caminhando e cada vez, conforme as metas forem sendo atingidas, os países vão falar, cara, eu consigo ser mais agressivo, a cobrança social, a cobrança dos mercados, né? Quando a Natália estava falando, me veio à cabeça, as pessoas às vezes acham que as empresas não querem ser reguladas. As empresas não querem. Para a gente é bom. A regulação, ela dá contorno para a política pública do país. Você fala, olha, eu sei o limite da indústria de óleo e gás, eu sei o limite da agricultura, eu sei o limite, então essa conta fecha, a trajetória é essa, a gente consegue chegar nesse cálculo. Eu consigo me planejar falando, olha, eu já sei quanto eu posso emitir aqui, ali, se eu fizer. Né? A incerteza não é boa para o negócio. Se você é um exportador, você consegue chegar na Europa e falar, olha, mas eu sou regulado no meu país, e aí você não vai pagar uma sobretaxa no mercado europeu, porque você já está compliant, né, com questões de carbono aqui dentro. Então, assim, as próprias empresas hoje são a favor, têm suas próprias metas voluntárias, então eu vejo a gente caminhando. É um caminho complexo, envolve uma transformação do consumidor, é cada um de nós, sabe? Que hoje, né, pegamos o nosso carro, viajamos de avião, consumimos energia elétrica, assim, não é fácil. Se você falar um dia assim, eu parei, hoje eu vou ser pegada zero de carbono, te desafio. É difícil, então, mas eu acho que a consciência está aumentando. Eu acho que a Natália talvez também tenha alguma visão aí sobre esse assunto. Estamos andando para frente, Natália? O copo está meio cheio ou está meio vazio? Eu também sou do copo meio cheio. Eu acho que toda a arquitetura da negociação climática, ela está funcionando. Glasgow é a prova disso. Os compromissos voluntários que foram anunciados, eles nunca tinham sido nem imaginados antes. Então, isso é resultado desse trabalho de formiguinha e dessa virada que a economia está dando. Isso já está acontecendo. Agora, o desafio da ambição climática, ele é real. Vai ser um dos principais pontos da COP27. Toda negociação ela é desenhada para que essa ambição ela vá subindo, mas eu entendo que a engrenagem ela está funcionando e como a Isabel disse, eu não posso deixar de concordar mais, depende de cada um de nós. Então depende de como a gente vai se posicionar e de qual é a atenção que a gente dá para o tema, não só durante a COP, mas durante o ano inteiro. Então vamos trazer isso para os nossos negócios, para os nossos trabalhos e para a nossa vida também. Interessante, né? Porque a Isabel tocou no ponto da reestrutura, da reestruturação da companhia para fazer frente a essas demandas todas. Mas você vê, a Statoil norueguesa virou Equinor, né? A Total francesa, Total Energies, né? A Exxon acaba de mudar a estrutura e criar uma área só de low carbon, né?
Então, as empresas de petróleo estão se voltando para essas demandas todas, né? Eu queria pedir 1 minuto de cada uma para finalização, por favor. Natália. Eu entendo que o Brasil agora está num momento crucial do seu posicionamento climático. A gente vem de uma história bonita em relação ao clima. Durante muitos anos, a gente construiu uma força, inclusive a gente teve uma posição ímpar na própria adoção de Kyoto, né? A gente fez diferença na negociação climática. Então, o Brasil é um player importante. Mas agora, além de ser um player no mercado internacional, que eu digo das negociações climáticas, porque a gente tem essa posição, a gente precisa transformar isso em realidade no Brasil. E não só transformar em realidade, mas transformar essa realidade de acordo com a nossa necessidade. A gente tem uma base florestal ímpar, a gente pode entrar nesse mercado de uma maneira diferenciada e a gente precisa agora colocar a nossa regulação a nosso favor. Estamos num momento decisivo, vamos construir essa regulação e vamos construí-la a nosso favor, que nos permita realmente chegar lá. Essa é a minha mensagem. Obrigado, Natália. Isabel, por favor. Concordo 100% com a Natália. Eu acho que a gente está aqui num momento super importante para o país. A gente tem que aproveitar essa oportunidade. A gente aqui na Petrobras está olhando como a gente pode ser um apoio institucional, né, no desenvolvimento desse mercado. A gente sabe que, às vezes, o Estado que tem que gerar o crédito jurisdicional é um Estado... A gente não está falando de São Paulo, né? Talvez a gente está falando do Estado com recursos escassos, com muita dificuldade de atender a requisitos. Como é que a gente pode apoiar, né, esses estados amazônicos institucionalmente, com coalizões privadas relevantes? Então, eu acho que esse movimento existe. Eu falo que, hoje em dia, eu tenho muitas reuniões com o BNDES e com empresas. E como é que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer em carbono, Isabel? Né, como é que a gente pode ajudar a fazer? Eu vejo que hoje tem dinheiro na mesa, assim, para ser colocado. As empresas querem comprar crédito de qualidade, elas têm essa demanda. Tem dinheiro na mesa, tem vontade de fazer. Então, tem várias Isabéis sentadas em cadeiras dentro das empresas cuja missão é fazer isso andar, né? O mercado voluntário. E agora a gente precisa achar os caminhos, né? Como fazer isso de forma efetiva, que gere resultados positivos, que realmente gere escala, que seja alavanca. Então, o desafio está lançado, né? A gente tem conversado com muitos atores, ONGs, empresas, governo, para desenhar esses caminhos. E eu fico muito feliz que a PUC-Rio está, né, fazendo um curso sobre o tema. Outro dia alguém me falou: o meu filho na escola dele, no, sei lá, 7º ano, estava estudando mercados de carbono, créditos. Aí eu, meu Deus! E aí eu descobri que ele estudou na mesma escola que eu. Falei, na minha época a gente nunca estudou isso. Eu achei tão atual, assim, uma escola de um menino, não sei, de 13 anos, falando desse tema, né? E agora, e a PUC, então, eu acho que é isso, é trazer isso para a vida, para os decisores e levar o Brasil para frente nessa agenda que é uma enorme oportunidade. Acho que a gente tem que tirar a visão de que é um obstáculo, né? algo ruim, e pensar nisso como algo positivo. Verdade, está ótimo. Gostaria de agradecer a Natália Renteria, que é Head of Policy na Mombec, startups de descarbonização e reflorestamento, e também a Isabel Ramos, gerente de mercado de carbono da Petrobras, e também, especialmente, Isabela Frajhoff, nossa colega da PUC. Esse foi o 2º evento em que a PUC está promovendo um fórum permanente de ESG e captura de carbono, equações de carbono, eu prefiro dizer, e eu gostaria de agradecer, e teremos próximos eventos, e muito obrigado a todos.